Então, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria reencontrá-los. Nós vamos seguir com as nossas conversas sobre crimes contra a administração pública. Na aula passada, nós conversamos sobre os artigos 313-A a 315. Eu pergunto, ficou alguma dúvida, alguma coisa que a gente precise voltar em relação à aula passada? Está tranquilo? Na aula de hoje, a gente avança para na verdade são dois artigos, mas que concentram três crimes. Nós vamos ver o crime de concussão, o crime de excesso de exação e o crime de corrupção passiva. Mas com dois avisos, Juliana, dois avisos. Primeiro, a gente vai ver o caput do 316, aí nós vamos comparar com o caput do 317, e depois a gente volta para o parágrafo 1º do 316. Então, a gente vai fazer uma ordem um pouquinho diferente, mas porque é importante a gente comparar a redação desses dois caputs, do 316 e do 317. Aí, no final da aula, a gente conversa sobre o parágrafo 1º do 316, que vai trazer o crime aí de excesso de exação. Um segundo aviso, Andresa, é que a gente não vai concluir hoje o crime de corrupção. Eu vou deixar alguma partezinha, na verdade eu vou deixar os parágrafos desse crime para que a gente possa ver na quinta-feira, porque eu também quero fazer a comparação de um dos parágrafos do artigo 317 com um outro artigo, que é o artigo 319. Esse estudo comparado entre um artigo e outro, ele acaba sendo muito didático, porque ele nos permite comparar as diferenças e comparar o que o legislador queria produzir ali em relação a esses artigos. Então, o primeiro dos crimes que nós vamos ver é o crime de concussão. É um crime de concussão. Primeira coisa, eu já vi em duas provas minhas, Ana Luísa, a redação de que era um concursão. Concursão, Isabela, é um concurso grande, né? Aqui é concussão, né? O nome é esquisito, mas é fácil a gente compreender. Eu falei para vocês em aulas anteriores, vocês devem se recordar, a gente falou isso na semana passada, terça-feira da semana passada, que é muito comum no estudo dos crimes contra a administração pública, Roberto, que a gente tenha uma sensação de uma espécie de déjà vu, ou seja, déjà vu, uma espécie de, eu já vi isso em algum lugar, eu já tenho uma ideia sobre isso de algum lugar. Isso é muito comum. Isso realmente, quando a gente trabalha com crimes contra a administração pública, isso vai ser muito comum. Por quê? Porque isso vai gerar a seguinte ideia: o legislador, ele, em determinado momento, tomou algumas ideias, ele toma algumas ideias de outros crimes já previstos, traz para o universo dos crimes contra a administração e dá um colorido, dá uma cor especial, dá uma lógica especial para esses crimes. Ou seja, ele pega uma ideia já existente e dá um colorido especial. A gente viu algo parecido na semana passada, quando nós conversamos, por exemplo, com o crime de peculato apropriação, peculato furto. Estão recordando? Ou seja, o peculato apropriação, ele é uma apropriação indébita que eu vou trazer e mergulhar dentro do contexto próprio da administração pública. A mesma coisa nós vamos ter no peculato furto. Ele é muito assemelhado ao crime de furto, apenas com características, né, com elementos especiais. Aqui a gente vai ter algo muito parecido. O crime de concussão, nós podemos afirmar que é um crime assemelhado, é um crime parecido, é um crime que guarda uma lógica parecida, próxima, do crime de extorsão. É um crime que vai ter algum tipo de lógica própria na extorsão. Veja o que é que diz aí o 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Né? Eu vou começar um pouquinho diferente a análise do 316.
Eu quero ver primeiro alguns elementos, Juliana e Roberto, que nós já vimos anteriormente, só para a gente resgatar e eu puder afirmar o seguinte: enxerguem esses elementos da mesma forma. Por exemplo, vocês devem se recordar do raciocínio que nós conversamos na quinta-feira passada, na última aula, sobre, quando nós vimos lá o artigo 313A, que eu fazia um raciocínio com vocês sobre esse conceito aí de vantagem indevida. Eu até fiz a comparação com aquele termo lá do estelionato de vantagem ilícita. Eu não sei se vocês se recordam, a gente conversou sobre isso na última aula. Então, nós vimos que lá no estelionato, como ele está mergulhado dentro de um ambiente que são os crimes contra o patrimônio, quando ele afirma em vantagem ilícita, nós temos que deduzir e ouvir vantagem patrimonial ilícita. Já no artigo 313A, que nós estudamos na última aula, e aqui no 316, quando ele fala em vantagem indevida, como nós entendemos que os crimes contra a administração, Gabriel, eles não estão efetivamente vinculados apenas à dimensão patrimonial, os crimes contra a administração não falam, não dialogam apenas com a questão patrimonial, nós podemos entender que vantagem indevida aqui é qualquer vantagem não devida, não adequada. Até o Roberto me perguntava na aula passada, a gente poderia entender como vantagem que não necessariamente é ilícita, mas é inadequada, né? Uma vantagem social, uma vantagem moral, uma vantagem sexual e etc. Então, aquilo, tudo que a gente conversou no artigo 313A sobre vantagem indevida, nós devemos trazer aqui para o conceito do 316. Quando ele fala aqui em vantagem indevida, ele está falando em qualquer vantagem não merecida, não adequada. Então, é por isso que eu quero começar diferente o artigo 316, para a gente poder resgatar conceitos que nós já vimos nas aulas anteriores e entender que a gente pode interpretar da mesma forma, ou seja, quando ele fala aqui para si ou para outrem, quando ele fala aqui direto ou indiretamente, quando ele fala aqui vantagem devida, é a mesma coisa que nós conversamos na semana passada, quer no peculato, quer no artigo 313, tá? Eu vou fazer um breve intervalo agora de 2 minutinhos, a gente já volta. 2 minutinhos apenas, tá? Fiquem aí, já volto em 2 minutinhos.
Voltamos. Bem, então, o que a gente estava vendo? O artigo 316, ele traz alguns elementos que já não são comuns, já não são conhecidos. Para si ou para outrem, direto ou indiretamente, vantagem indevida. Isso a gente já conhece. Quero só que vocês resgatem, Raquel e Jennifer, tudo que a gente já viu na semana passada. O que tem de novidade aqui? Nós temos 2 elementos, Samuel, que são realmente novidade. Primeiro deles, veja o verbo, né? O verbo aqui é exigir. Então, ele traz aqui o verbo exigir. Exigir, Andressa, é mais do que pedir. Exigir é mais do que solicitar. Exigir transparece, traz para nós uma carga coercitiva. Quando eu falo em exigir, eu estou imaginando que exista realmente uma carga de coerção, uma carga de ação coercitiva. Então, o exigir aqui pressupõe, efetivamente, que eu estou diante de uma circunstância de cobrança, de coação, de coerção. Então, quando eu exijo, eu estou deixando claro que, caso você não atenda aquilo que eu quero, caso você não atenda aquilo que eu entendo como conveniente, caso você não sucumba a essa exigência, algo mal, algo ruim vai com você acontecer. Então, entendam a exigência, entendam o verbo exigir do artigo 316 como a promessa de um mal futuro. Aqui não é uma mera solicitação, um mero pedido. Aqui eu estou dizendo, olha, caso você não me entregue essa vantagem, eu vou inventar alguma coisa aqui no seu estabelecimento e vou multar. Caso você não me entregue essa vantagem, eu vou apreender o seu carro. Então, veja que no crime de concussão, e essa é a principal ideia, exatamente, Karen, está transparecendo, mesmo que não de forma direta, porque ele mesmo fala direta ou indiretamente, mesmo que por uma via oblíqua, Samuel, mesmo que por uma via indireta, eu tenho aqui uma exigência, eu tenho aqui uma ameaça, eu tenho aqui uma carga coercitiva muito clara. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, é isso que eu quero que vocês tenham associado ao crime de concussão. Então, o crime de concussão, eu, na condição de funcionário público, estou exigindo, cobrando, né? Eu estou, de alguma forma, ameaçando para os fins de recebimento de uma determinada vantagem. Então, eu estou aqui dentro dessa ideia, efetivamente, passando, transparecendo a mensagem de que ou você me entrega a vantagem ou algo negativo vai acontecer com você. Então, você para o seu carro numa blitz, seu carro está todo regular, você está com um pagamento dos tributos, do licenciamento em dia, o carro está todo ok, pneus, farol, tudo bonitinho. Mas aquele agente de trânsito diz, olha, ou você me entrega R$500, ou eu vou dizer que seu carro aqui estava irregular e eu vou apreender seu carro, depois você que resolva lá. Veja, há uma ameaça, Karen, há realmente uma exigência. Aqui, se eu não sucumbir àquela exigência, Roberto, algo negativo vai acontecer. Agora, olha um elemento muito interessante do artigo 316, porque ele coloca assim, ó, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Isso aqui é o elemento mais interessante desse conceito aí do artigo 316. Por quê? Porque intuitivamente, Gabriel, a gente tem a ideia de que para que eu, enquanto funcionário público, resgatando aquele conceito que nós vimos lá no artigo 327, na nossa segunda aula, pratique um crime, intuitivamente eu tenho uma ideia, eu tenho uma percepção, eu tenho a lógica de que eu farei isso durante o pleno exercício da minha atividade como funcionário público. Então, intuitivamente, nós somos levados a pensar que para que eu cometa um crime contra a administração,
eu vou cometer, Samuel, na hora que eu estou fiscalizando aquela empresa, eu vou cometer na hora que eu, de alguma forma, estou atuando como funcionário público. Só que essa redação do artigo 316, vamos ter muita atenção a ela, porque ela vai ampliar, ela aumenta o espectro de atuação desse crime. Explicando melhor, o artigo 316 teve a sensibilidade de dizer, olha, eu vou criminalizar essa conduta não apenas durante o exercício efetivo funcional daquela determinada pessoa, mas eu vou estender, eu vou ampliar esse determinado conceito, vou tornar esse conceito maior, eu vou tornar esse conceito mais amplo, para que eu possa, de alguma maneira, de alguma forma, dizer, olha, eu vou responsabilizar esse agente, mesmo que ele esteja fora da função, ou mesmo que ele ainda não tenha assumido aquela função, mas ele já por conta, por força disso, ele tenha a prática dessa conduta. Então aqui, Thaís, a gente pode imaginar 3 cenários, tá? O primeiro cenário é o cenário mais óbvio, que é aquele cenário, repito, que intuitivamente nós vamos imaginar. Eu, durante uma fiscalização na tua empresa, seja bem-vinda, Luísa, durante a fiscalização da tua empresa, eu exijo uma vantagem. Beleza, isso é o seu padrão. Mas eu também posso praticar esse crime, meu querido Roberto, em outros cenários. Antes de assumir a função, mas em razão dela, ou fora da função, mas em razão dela. Vamos ver 2 exemplos aqui. Imagina, por exemplo, que eu trabalho na vigilância sanitária. Só que a partir do mês de março, já está tudo certo, eu vou... Sara, seja bem-vinda, querida. Eu vou ser chefe da fiscalização daquela área. Então, eu sou da vigilância sanitária e a partir do mês de março eu vou exercer aí a chefia daquela determinada área. Então, eu ainda não sou chefe, eu ainda não delego aí quem são as equipes que vão fiscalizar o quê, quem vai organizar o quê, eu não estou fazendo isso ainda. Eu farei, eu exercerei essa função a partir de março. Mas aí eu já chego para um comerciante da área, Roberto, e digo o seguinte, olha, cara, eu vim só aqui te falar o seguinte, a partir do mês que vem, quem vai mandar nisso aqui tudinho sou eu. A partir do mês que vem, sou eu que vou dizer quem é que vem fiscalizar a tua empresa, quando e como. Então é melhor você já garantir aqui para mim uma mesada por mês, para a gente não ter problema. Veja, eu nem assumi ainda, tecnicamente, aquela função. Eu serei nomeado como chefe da fiscalização no próximo mês. Já está tudo certo, já está tudo definido, mas eu só entrarei na função no próximo mês. Mas já em razão dela, eu já estou exigindo. Né? A mesma coisa, imagina, por exemplo, que eu seja de um determinado quadro do serviço público, esteja temporariamente afastado por uma licença médica, por uma licença de capacitação, porque eu estou fazendo um curso, tudo isso é perfeito. Mas em determinado momento, eu sei que que no mês de abril, por exemplo, eu vou voltar àquela atividade. Eu hoje estou fora. Hoje eu não estou exercendo aquela atividade, mas eu sei que a partir do mês de abril eu exercerei. Nesse contexto, nesse caso, nós vamos ter já a ideia do cara que chega e diz, olha, se prepare, porque eu estou voltando no mês de abril, então para a gente não ter problema, eu quero tantos R$1.000, ou eu quero que você me dê acesso livre ao seu parque aquático, ao seu parque de shows, à sua casa de shows. Olha, para a gente não ter problema, todos os shows que você fizer aqui no seu hotel, eu quero 10 ingressos, ou eu quero ter acesso livre. Algo do gênero, eu estou inventando aqui exemplos. Então, dois elementos muito importantes do 316, primeiro é o verbo, a gente entender que aqui eu estou exigindo uma carga de coerção, como muito bem a Karen falou, há uma ameaça, existe uma carga ameaçadora em relação a isso, né? É o primeiro ponto que a gente vai ter. E o segundo ponto, aqui, já te ouço, Roberto, aqui ele liberou, né,
aquele momento que a gente intuitivamente pensa que é somente quando o agente está no pleno exercício da sua atividade, e ele estendeu para outros momentos, né? Ele amplia para outros momentos. Quais? Antes da função ou fora da função, mas, claro, não esqueçam esse elemento fundamental, em razão, né, em razão dela, em razão dela. Então, a gente vai ter sempre a atuação do agente público em razão da função. Diga, Roberto. Professor, no caso, assim, eu já fui exonerado da função, tá? Mas eu chego lá pro cara e diz, olha, eu conheço o cara que vai entrar na função, o novo cara, e se tu não me der uma mesada, ele vem aqui te multar. Poderia ser também o fora da função, mas em razão dela, porque você ainda está se aproveitando daquela função para impor essa exigência, para impor efetivamente essa atuação. E aqui eu vou voltar um pouquinho, Roberto, aquela ideia da Karen, da questão da ameaça, porque é muito interessante. O crime aqui, para existir, para que eu possa configurar o exigir, esse grau de exigência, essa intimidação, essa ameaça, essa capacidade coercitiva, ela efetivamente tem que ter uma concretude, Roberto. A tua pergunta é muito legal para a gente fixar essa ideia. Então, para que eu possa caracterizar o crime, aquela vítima, né, aquela pessoa que sofre essa exigência, aquela pessoa que sofre realmente essa cobrança, ela tem que ter em mente que aquilo ali pode de fato se materializar, que aquilo pode de fato se realizar. Então, aqui a ideia é que eu efetivamente compreenda que aquele indivíduo tem a capacidade concreta de tornar aquela exigência material, efetiva, real. Então, nesse seu caso, a gente percebe ainda essa capacidade, ou seja, no momento que aquela pessoa que escuta isso, que recebe essa exigência, recebe esse ato de coerção, sabe que, de fato, aquele indivíduo, por mais que não esteja lá, por mais que esteja fora da função, mas utilizando-se ainda da função, utilizando-se e em razão dela, tem ainda uma ascendência forte sobre aquele determinado grupo de servidores que pode, de fato, realizar e concretizar aquela ameaça que ele se propõe. Então, poderia sim. Agora, é sempre importante a gente considerar que eu tenho que perceber, é completamente diferente, Roberto, de um cenário, vamos imaginar, de uma prefeitura em que houve uma nova eleição, assumiu uma nova administração completamente nova, com novos funcionários públicos, novos servidores, e alguém da antiga administração vem dizer, pessoa que eu sei que não tem mais nenhum acesso ao serviço público, não tem mais nenhum acesso à administração municipal, vem me dizer isso. Nesse caso, eu não teria o crime de corrupção, a gente vai ver no futuro outro cenário desse, mas o crime não, porque eu já não tenho mais uma concretude nessa ameaça, né? Aquela pessoa não se sentiu intimidada, não se sentiu ameaçada por saber que aquele funcionário público já está completamente alijado do serviço público. Aí já não encaixaria mais o elemento em razão dela, que é um elemento fundamental, ou seja, em razão da função, tomando a função, tomando efetivamente essa função pública como um elemento central. Isso aí mudaria totalmente a lógica do raciocínio. Tá? Agora, é legal a tua pergunta, para que a gente possa, mais uma vez, não é a primeira vez que eu digo isso a vocês, mais uma vez a gente percebe o quanto o direito penal ele está no detalhe, né? Ele está realmente nesse detalhe, nessa questão mais de um colorido especial, de um colorido específico aí, que a gente vai ter em relação a isso. É um exemplo disso. Consegui te responder, Roberto? Conseguiu sim, conseguiu, professor. Obrigado. Daqui a pouquinho, eu vou deixar para daqui a pouco, Sara, a gente vai falar sobre a pena do artigo 316, certo? Porque agora eu quero comparar o caput do 316, eu vou de novo transcrevê-lo aqui, eu quero comparar esse caput do 316 com o caput
do 317, tá? Então, vamos fazer aqui uma comparação. Veja aí o que nos diz o caput que a gente acabou de estudar. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Então, eu estou exigindo, portanto, aqui há uma carga coercitiva, de ameaça, de imposição de vontade, para mim ou para outra pessoa, de forma explícita, de forma expressa ou de forma indireta, implícita, subliminar, utilizando-me da minha função pública, quer porque eu já esteja exercendo plenamente, quer porque eu vá exercê-la, ou mesmo fora dela, mas me utilizando dessa condição. Perfeito. Vamos comparar o caput do 316 com o caput do 317. Veja aí o que nos diz o 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, a gente percebe aqui, Gabriel, que a diferença entre a redação do caput do 316 e a do caput do 317 é exatamente essa que a Juliana já visualizou, a mudança da conduta. E só isso. No artigo 316, nós temos ameaça. No artigo 317, nós vamos ter solicitação, solicitar. Nós temos no 316, portanto, ameaça. Eu estou ameaçando, eu estou exigindo, né? O verbo aí do 316, como a gente viu, é exigir. Então, eu tenho no 316 o verbo exigir. Eu estou ameaçando. Há uma carga aqui, Luísa, de coerção. No 317, caput, o crime de corrupção passiva, nós vamos ter outros verbos. Tendo outros verbos, o que isso, na verdade, não significa? Que nós temos outras condutas. Eu falei para vocês desde o início do nosso semestre, o verbo é importante no estudo de um tipo penal, é importante no estudo da descrição do crime, porque é o verbo que sinaliza qual é a conduta que eu vou, de fato, realizar. Então, lá no 316, a gente falou em exigir. Aqui nós estamos falando em solicitar, em receber ou em aceitar promessa. Então, aqui eu estou pedindo, eu estou apenas pedindo, Rafael, se você não receber, não vai acontecer nada do que já não aconteceria. Né? Então, imagina, Roberto, que o cara para uma blitz e ele não está com o carro regular, o carro tem alguma irregularidade, o pneu está careca, o farol está queimado, ele não pagou ali o licenciamento, ou seja, alguma coisa deveria acontecer com ele. Mas aquele agente de trânsito solicita uma vantagem para liberá-lo. Né? Ele não está aqui ameaçando, ele não está aqui dizendo, olha, eu vou me multar independente de qualquer coisa. Ele está pedindo, ele está solicitando, né? Aquela história do se me dão, né? Se me dão, eu recebo. Ou a iniciativa de dar partiu do particular. Mas veja, a gente percebe que no crime de concussão e no crime de corrupção, essa é a ideia-chave da nossa aula de hoje. Existe uma diferença, entendam, viu, Juliana, como você já muito bem percebeu, de intensidade da conduta. No crime do 316, eu exijo, há uma ideia ameaçadora, há uma ideia coercitiva. No 317, eu não exijo. Eu estou pedindo ou eu estou simplesmente recebendo aquela determinada vantagem ou mesmo aceitando uma promessa futura em relação a isso. Né? Então, o crime se materializa
quando o agente, por exemplo, de trânsito, me pede ali R$ 200 para liberar meu carro. Ou quando ele aceita os R$ 200 que eu dou a ele para que ele libere meu carro. Ou mesmo eu dizendo, olha, eu não tenho como lhe dar esse dinheiro hoje, mas amanhã eu volto aqui e lhe dou. Ou seja, ele solicitou no primeiro exemplo, ele recebeu os R$ 200 no segundo exemplo, ou ele aceitou a promessa da entrega futura daquela determinada vantagem. Então, a grande diferença entre o crime de concussão do 316 e o crime de corrupção do 317 é essa intensidade. Essa intensidade é que vai fazer toda a diferença aqui em relação a isso, tá? Oi, Roberto. Professor, no caso aí, do mesmo caso do agente de trânsito, se ele chegasse e dissesse, olha, ou você me dá R$ 200, ou vou mandar rebocar seu carro. Aí já seria uma concussão. Concussão, aí já tem uma exigência, Tá? Tá. Aqui o 316, foi legal a tua pergunta, para a gente separar bem isso. No 316, se eu não acato aquela solicitação dele, eu não vou receber nada além do que eu já receberia. Eu não vou ter um mal adicional, eu não vou ter uma carga de ameaça adicional, né? Agora, se eu tenho essa carga, ou seja, ele está ali dizendo claramente, ou mesmo indiretamente, que caso eu não acate aquela exigência, caso eu não acate aquele determinado tipo de elemento que ele está me trazendo, algo negativo vai acontecer comigo, né? Algo que não aconteceria. É por isso que eu gostei muito daquele raciocínio da Karen, da Juliana, de vincular o exigir com uma espécie de ameaça. Por mais que o tipo penal não fale em ameaçar, fale em exigir, a gente vai ter realmente essa ideia da lógica de uma certa ameaça, né, de uma certa exigência. Gabriel, gostei muito disso aí, exatamente, né? Solicitar, receber ou promessa, ou aceitar promessa. Show de bola, Gabriel, obrigado. Aqui eu queria fazer um pequeno parênteses, tá certo? Eu queria fazer um breve parênteses. No senso comum, é muito comum a gente associar a ideia de que não há corrupto sem corruptor. Vocês provavelmente já devem ter ouvido essa expressão, essa lógica de que não haveria corrupto sem corruptor. Isso eu repito, é algo comum, replicado, reproduzido no senso comum. E para a sociedade, para o convívio social, essa mensagem de que não há corrupto sem alguém que o corrompa é muito interessante do ponto de vista sociológico, porque ele acaba gerando um vínculo importante do ponto de vista da sociedade para que eu me sinta responsável pela conduta do outro. Então, essa ideia de que não há corrupto sem corruptor, insisto, do ponto de vista social, ela é muito didática, porque, veja só, nós vivemos uma sociedade, infelizmente, muito, muito permeável para atos de corrupção. Atos de corrupção aqui no sentido mais amplo da palavra, eu não estou falando do sentido técnico que nós estamos estudando aqui no 317, no sentido mais amplo, né? É algo que é habitual do brasileiro, infelizmente, e nós pagamos um preço muito alto por isso, muito elevado. Eu achar normal eu furar uma fila, eu achar normal chegar numa fila, ver um conhecido, pedir para ele comprar meu ingresso do cinema, ignorando que há outras pessoas que chegaram antes de mim, eu inventar uma situação para entrar antes num avião, pequenas coisas do cotidiano, mas que são atos no sentido lato de corrupção. A gente tem que agir com retidão, com correção sempre, ou pelo menos buscar agir com essa correção. Então, do ponto de vista social, no momento em que eu digo que não há corrupto sem corruptor, é muito interessante para a gente quebrar aquela ideia, né, Roberto, de que a culpa é do corrupto, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem a ver sim, você de alguma forma colaborou com aquilo. Só que esse vínculo, que do ponto de vista do senso comum, do ponto de vista da sociedade, é tão bem delineado, é tão bem delimitado, não há corrupto sem corruptor,
Do ponto de vista estritamente penal, né, do ponto de vista estritamente criminal, nós vamos efetivamente ter uma lógica diferente. Nós podemos ter o corrupto sem o agente que o corrompeu. Em que cenário? Veja os 3 verbos do 317. Solicitar, aceitar promessa ou receber. Claro que nas modalidades receber e aceitar promessa, eu preciso do outro. Eu só posso receber algo que aquele outro me entregou. Eu só posso aceitar uma promessa que nem foi feita. Então, desses 3 verbos, em 2 deles, digamos 2/3 dos crimes, eu preciso da interação do outro. E aí aquela afirmação de que não há corrupto sem corruptor, ela é correta. Ela está ok. Porém, no verbo solicitar, na modalidade solicitar, isso não é verdade. Na modalidade solicitar, isso não corresponde efetivamente à verdade. Tá? Quando ele solicita, a iniciativa já parte do agente público, do funcionário público. E a mera solicitação já irá consumar o crime. Então, no momento em que eu solicitar, eu já estou consumando o crime. Não é ato preparatório, nem é ato executório. Já é a consumação. Solicitei, o crime está consumado. O que eu quero dizer? Na modalidade de solicitar, eu não preciso do outro, eu não preciso ter o recebimento da vantagem, e eu, agente público, eu, funcionário público, pelo simples ato de solicitar, tenho efetivamente que agir para que eu possa, dentro desse contexto, realizar aquela determinada prática criminosa. Repito, a mera solicitação, o mero pedido já é crime, mesmo que o particular não acate isso. Então, o agente de trânsito chega para aquela pessoa e diz, olha, o seu carro está todo irregular, você sabe que o pneu está careca, o farol não está funcionando e etc. Se você não me der aí R$200, eu vou apreender. Veja, nesse caso, é uma solicitação de algo que já ia acontecer, não é uma exigência, não estou criando uma ameaça. Ele já iria aprender de qualquer maneira, ele está apenas solicitando para dar ali algum tipo de vantagem. Mesmo que o outro não diga nada, o outro diz, não vou pagar não. O crime já existiu. Tá? Então, resumindo tudo isso, no senso comum, a ideia de que não existe corrupto sem corruptor, beleza. Na lógica do direito penal, isso não necessariamente é verdade. Porque na modalidade solicitar, eu posso ter o crime do corrupto, que é o crime de corrupção passiva, sem ter a contrapartida que a gente vai estudar depois, que é o crime lá do artigo 333, que é o crime de corrupção ativa. Então, não necessariamente haverá aqui uma conexão dessas condutas. Tá? Exatamente, Karen, a ideia você pegou muito bem, é exatamente isso, ou seja, eu não estou te prometendo um mal futuro injusto, digamos assim, eu estou prometendo aliviar a tua barra, estou prometendo resolver teu problema, estou prometendo te dar aí uma solução para aquela situação que você já está. É diferente, aí a pergunta da Karen é muito interessante, a colocação da Karen é muito interessante, para a gente poder fazer o contraponto com o crime de concussão. No crime de concussão, eu estou prometendo algo que não necessariamente, Roberto, aconteceria. Né? É algo negativo, é algo ruim, que não necessariamente aconteceria. Exatamente. No momento em que ele solicita, mesmo que ele não receba, o crime já está consumado. Veja o verbo, solicitar. Solicitar é requerer, é pedir, é pleitear. Então, no momento em que eu solicito, independentemente se eu recebo ou não aquela vantagem, o crime já se consumou. O recebimento seria aqui mero exaurimento. O recebimento caracterizaria apenas mero exaurimento, mera extensão
daquela determinada prática. O crime, repito, já existiu exclusivamente com a prática do pedido da solicitação. Eu queria saber de vocês o seguinte, Gabriel, Karen, Roberto, todos os demais. Essa diferença entre o verbo exigir e os 3 verbos do 317 está compreendida? Ou seja, o que eu quero que vocês percebam que a diferença entre o 316 e o 317 é uma diferença, Roberto, de intensidade. Lá no 316, Juliana, eu tenho o quê? Eu tenho a exigência, a coerção. No 317, eu tenho um pedido, eu tenho um mero recebimento, eu tenho a aceitação. Quando eu digo mero recebimento, eu não estou diminuindo o crime é gravíssimo e nocivo, mas eu estou dizendo que é mero em relação a outra conduta, que é essa conduta da exigência com a carga coercitiva. Então, a gente pode deduzir que a ideia do crime de concussão é uma ideia mais severa, é uma ideia mais radical, é uma ideia mais grave do que a ideia do crime de corrupção. Então, há uma ideia aqui, repito, mais grave, uma ideia mais danosa em relação a esses 2 crimes. Mas aqui tem um elemento interessante, tem um elemento de fato muito importante. Que elemento é esse? Até o final de 2019, nós tínhamos uma incongruência nesses 2 artigos. Vamos entender isso direitinho. Eu estou dizendo para vocês, eu estou afirmando para vocês, que o verbo que caracteriza o crime de concussão é um verbo mais radical, é um verbo mais duro do que o verbo que caracteriza o crime de corrupção. Lá eu tenho exigir, aqui eu vou falar em solicitar, receber ou aceitar a promessa. Então isso nos daria a ideia, isso nos sinalizaria a ideia de que o crime de concussão é um crime mais grave. Isso nos intuiria a nós a ideia de que o crime de concussão era um crime mais grave. E assim era, Roberto. Na redação original, Samuel, do Código, o que nós tínhamos? Na redação original, o 316, ele tinha uma pena de 2 a 8 anos, e o 317 tinha uma pena de 2 a 6 anos. Então, veja que na redação original, nós tínhamos aí a ideia do que eu estou dizendo para vocês. O crime de concussão, que o verbo exigir, tinha uma pena de 2 a 8, o crime de corrupção, cujos verbos são solicitar, aceitar, não sei o que, tinha uma pena de 2 a 6. Fechava direitinho. Um, a pena máxima 8, o outro a pena máxima 6. Vocês sabem que crime mais grave é o crime que tem a pena maior. Mas o que foi que aconteceu? Em 2003, a pena do 317, ela é alterada de 2 a 6 para, olha só, 2 a 12 anos. Ela é alterada de 2 a 6 para 2 a 12. E aí gera, Igor, um desequilíbrio nessa lógica que eu estou falando para vocês. Eu estou ensinando para vocês de que a conduta do 316, por essa carga toda que a gente já conversou, Juliana e Karen falaram aí, da ameaça, da coerção, ela seria mais grave do que a anterior, do que a posterior, do que a de corrupção. O que está correto. Mas aí, de repente, em 2003, o legislador altera a pena do crime de corrupção, elevando a pena máxima de 6 para 12, ele duplica aí a pena máxima e gera um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele só foi corrigido, e parcialmente, ele não foi corrigido totalmente, em 2019, com o chamado pacote anticrime. No pacote anticrime, a pena do 316, ela é alterada, né, de uma pena de 2 a 8 para uma pena
de 2 a 12 anos. Ela é alterada de uma pena de 2 a 8 para uma pena de 2 a 12. Então, hoje, a pena do 316 é uma pena igual à do 317. São crimes de igual gravidade. Apesar da gente ter visto, né, Bruna, que eu tenho no 316 uma carga de prática delituosa mais grave. Mas já foi um avanço, porque até 2019, até o finalzinho de 2019, o desequilíbrio era imenso. Porque eu tinha uma conduta claramente mais grave com uma pena bem inferior. Né? A pena máxima era 4 anos menor do que a anterior. Então, veja, isso aqui se explica por uma prática muito comum no legislativo penal brasileiro. É muito comum, infelizmente, no nosso legislativo, que o legislador ele não pense de forma sistemática. O legislador ele não pensa enquanto sistema. O legislador não pensa como ou organizado como um sistema. Ele não consegue enxergar o todo, muitas vezes. Ele vai enxergando partes. E isso gera esses casos, essas hipóteses aí de desequilíbrio. Qual é a lógica, né, Gabriel, da gente ter um crime efetivamente mais grave na sua ideia, né, onde eu tenho uma carga coercitiva, uma carga ameaçadora, e eu tenho uma pena menor. Hoje, repito, com essa alteração aí do pacote anticrime, não se resolveu completamente, porque a gravidade permanece a mesma, né? Eu tenho o mesmo grau de reprovação, mas pelo menos já não é tão estranho como o anterior, que eu tinha uma pena, inclusive, menor. Queridos, para a gente poder avançar, ficou claro que é o crime de concussão lá do caput do 316 e o que é o crime de corrupção passiva do caput do 317, tá ok? Os parágrafos do 317 eu vou conversar com vocês na próxima quinta-feira. Eu quero voltar agora para o parágrafo 1º do artigo 316. Ele traz um outro crime, ele traz um crime autônomo, que é o crime de excesso de exação. Veja o que é exação. Exação, exação, meus amigos, é a atividade do Estado de cobrança de tributo. Exação é essa atividade estatal, puramente estatal por definição, por lógica, de cobrança de tributo. Então, quando a gente entende isso, a gente já tem uma ideia, intuitivamente, a gente já vincula qual é a característica desse crime aí. Repito, que é um crime autônomo, ele está num parágrafo do artigo 316, mas ele tem uma lógica própria. Ele não é uma qualificadora, ele não é uma majorante do crime de concussão. Primeira coisa é entender isso. Então, veja só, Igor, a gente vai ter aqui, né, depois vocês vão ver isso, ter a oportunidade de ver lá com a Jennifer nos GEDs, a gente vai perceber que o crime do parágrafo 1º, ele poderia, por exemplo, estar num artigo autônomo, num artigo próprio. Né? Poderia perfeitamente ter outro artigo, Roberto. Ele colocou aqui, porque de qualquer maneira há um fio comum de ligação, que seria a ideia abstrata que seja, Roberto, da exigência. Tá? Eu tenho exigência no caput, eu tenho exigência no parágrafo 1º. Mas o parágrafo 1º ele é desenhado de uma forma tão específica que ele poderia perfeitamente ser situado no artigo próprio. Estar no parágrafo ou estar no artigo próprio não faz nenhuma diferença do ponto de vista prático. O crime existe, a definição existe, a pena existe. Mas ele poderia perfeitamente ter aqui uma outra lógica, tá? Um outro artigo definido. Então veja o que diz aí o parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou, quando devido, emprega na cobrança, meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Primeiro, eu queria desenvolver aqui 2 ideias essenciais com vocês. Primeiro, na nossa segunda aula do semestre, no dia 4 de fevereiro, que nós estudamos lá o artigo 327, eu disse a vocês que o direito penal, Eros, o
que ele faz? Ele, em geral, ele se aproveita dos conceitos já definidos por outros ramos do direito, mas, em alguns momentos, ele entende que aquele conceito não é suficiente e acaba conceituando ele próprio aquele instituto. É o que acontece com funcionário público lá no artigo 327. Aqui não. Aqui, quando ele fala em tributo ou contribuição social, ele vai trazer emprestado todo aquele conceito lá do direito tributário. Então, ele vai trazer toda a lógica do direito tributário de forma irretocável. Só que ele acaba cometendo aqui uma atecnia. Existe aqui uma atecnia, porque, na verdade, quando você entender tributo lá no direito tributário, tributo é o gênero. Tributo é o gênero. E esse gênero, Antônio, vai ser dividido em 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e, o último deles, contribuição social. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuição social. Então, a gente percebe que ele, ao falar aqui imposto ou contribuição social, ele misturou indevidamente gênero e espécie. Porque toda contribuição social é um tributo, mas nem todo tributo é uma contribuição social. Bastava, portanto, que ele tivesse aqui no parágrafo 1º falado em tributo. Seu funcionário exige tributo. Pronto, isso já era suficiente. Não anula, não vai trazer nenhum tipo de diferença prática o fato dele ter acrescentado uma espécie. É como se eu dissesse a vocês, alunos da Unifor e alunos de direito da Unifor. Ora, alunos de direito da Unifor já são alunos da Unifor. Eu não precisava trabalhar aqui com gênero e espécie. Mas também não traz nenhum prejuízo, nenhuma inaplicabilidade prática para o artigo. Então, o crime aqui de excesso de exação do parágrafo 1º, ele ocorre por 2 condutas. A primeira, eu estou exigindo um tributo que eu sei, né, Isabelle, que aquela pessoa não deve, então eu estou exigindo um tributo que a pessoa não deve, ou eu estou utilizando um meio, de cobrança não previsto na lei vexatória. Nós temos uma regulamentação legal, que é a regulamentação da Lei de Execução Fiscal. A Lei de Execução Fiscal e toda a legislação tributária, ela define de que maneira o poder público, quer municipal, quer estadual, quer federal, vai cobrar tributos. Então, ele vai definir ali de que forma nós vamos cobrar tributos, de que maneira nós vamos fazer essa cobrança de tributos. Então, ele delimita, ele define, ele indica a forma ou as formas através das quais nós vamos efetivamente delimitar e atuar dentro dessa lógica. É isso que a gente vai ter em relação à existência desse raciocínio. Então, eu não posso cobrar tributo, Andressa, de qualquer forma. Eu não posso colocar uma faixa ou um banner na frente da casa daquela pessoa dizendo aqui mora alguém que deve IPTU, portanto é por isso que você não tem educação. Eu não posso adesivar um carro dizendo aqui vai alguém que não pagou IPVA. Não, isso é um meio vexatório. Veja, eu obviamente, poder público, posso e devo cobrar tributos que não são pagos, mas eu tenho uma regulamentação fiscal na lei para fazer isso. Então, o crime do parágrafo 1º é um crime que se caracteriza, repito, ou quando eu cobro o que não é devido, ou quando eu utilizo um meio vexatório que denigre, que ofende a imagem, que prejudica a imagem daquela determinada pessoa. Mas um ponto importantíssimo, Gabriel, do parágrafo 1º. Como agente público, como funcionário público, eu estou exigindo o que não é devido, ou eu estou utilizando um meio vexatório para cobrar o que é devido. Beleza. Mas essa grana que eu estou recebendo, veja só, vai para o Estado. No parágrafo 1º, eu não estou ficando com essa grana. Eu exijo algo que não é devido, eu exijo algo
que foi efetivamente cobrado por um meio vexatório, mas eu faço com que isso chegue no cofre do Estado, para a gente usar uma linguagem bem direta. Agora, sabe aquela história, além da queda, o coice? Se eu cobro o que não é devido, se eu cobro de uma forma vexatória e resolvo não entregar para o Estado e sim ficar com ele, eu tenho aqui o parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Aí, aqui a gente tem, além da queda, o coice. Eu cobrei o que era indevido, eu cobrei de maneira vexatória, e ao invés de repassar para o Estado, eu fiquei com isso. Veja que a pena, que no parágrafo 1º é de 3 a 8, no parágrafo 2º essa pena chega a 12 anos. É uma pena de 2 a 12 anos. Então nós temos aqui uma graduação diferente. No parágrafo 1º eu estou cobrando um tributo que não é devido, eu estou usando um meio vexatório para isso. No parágrafo 2º eu estou fazendo isso e ainda estou embolsando a grana. Diga, Roberto. Professor, esse parágrafo 2º aí ainda é considerado excesso de exação também? Ele é uma forma qualificada do parágrafo 1º. O parágrafo 2º dialoga só com o parágrafo 1º. Por quê? Porque no caput, lá no crime de compulsão, lá do caput do 316, já ficou muito claro que ele está exigindo aquilo ali para si ou para outrem. Lá no caput, a ideia é que ele está querendo aquela vantagem para ele mesmo, não é para o Estado, não. Aqui não. O parágrafo 1º, ele está dialogando com o parágrafo 2º. Por isso que eu volto àquilo, Roberto, que eu tinha falado agora há pouco, que não haveria nenhum problema, seria muito lógico até, que esse crime de excesso de exação estivesse num artigo autônomo. Porque a gente percebe que há um universo particular aqui desses dois parágrafos. O diálogo do parágrafo 1º é com o parágrafo 2º. Aqui a gente precisa entender uma matéria típica de processo legislativo chamada topografia legislativa. O que é a topografia legislativa? É a forma, é a forma através da qual nós vamos organizar os artigos, os parágrafos, os incisos, as alíneas. Então, o parágrafo 2º necessariamente dialoga apenas tão somente com o parágrafo 1º. Professor, no parágrafo 1º pode ser devido ou indevido, né? São duas modalidades. Ou o tributo é indevido, portanto, eu não devo, ou, na segunda parte do parágrafo 1º, eu até devo, mas eu não posso ser cobrado daquela forma. E no parágrafo 2º é só indevido? Não, porque aqui quando ele fala em receber indevidamente, não é que o tributo não era devido, é a forma através da qual. Se eu te cobro de forma vexatória, eu estou recebendo indevidamente também. Aqui ele inclui todas as duas figuras do parágrafo 1º, muito bem observado por você. Né? Não é que o tributo era indevido, aqui necessariamente era a forma que eu empreguei que não era adequada. Então, o parágrafo 2º, ele trata das duas hipóteses, das duas figuras do parágrafo 1º. Ok? Eu vou fazer a chamada enquanto vocês pensam em mais alguma dúvida para a gente poder finalizar. Só um minutinho, eu vou fazer aqui a chamada. Agradecendo imensamente a presença de vocês nessa terça-feira de carnaval, né? Um ano, de fato, muito atípico, né? A gente está aí nessa realidade paralela, mas que um dia tudo isso, se Deus quiser, vai passar. Só um minutinho. Cientista britânica, professor, leu o artigo ontem, ela acha que em 10 anos a gente vai estar com o modo de vida alterado. Eu não sei se chega a tanto, mas eu ainda acho que, como eu te falei no início da aula, eu particularmente acho que ainda vamos ter aí um tempo bem elástico. Eu realmente não acredito que a coisa vá ser tão rápida. Eu particularmente não tenho
nenhuma ilusão de que a gente volte aí à rotina, como eu falei, antes do segundo semestre do ano que vem. Eu realmente não tenho. Eu acho exagerado também esses 10 anos, mas realmente não acho que a gente vá ter isso antes de agosto do ano que vem. Eu digo voltar à normalidade mesmo, que eu não compro muito essa ideia do novo normal. Para mim só existe um normal, existe uma situação atípica hoje que a gente precisa enfrentar e precisa se adequar, né? Agora, você trabalha com TI, você sabe disso. Tem muita coisa que realmente vai mudar mesmo, né? Assim, eu acho que algumas relações de trabalho vão mudar de forma plena, né? Algumas empresas que perceberam que podem funcionar até com mais eficiência, muitas vezes, e com menos custo em relação a outra dinâmica. O que eu acho que a gente vai entrar em um modo diferente de vida, não de restrição, mas realmente de vida em alguns aspectos. A empresa que eu trabalho já disse que não volta a trabalho presencial mais não. Pois é, porque, perceba, agora, eu acho só que a gente vai ter que readequar algumas relações de trabalho, algumas adaptações das relações de trabalho precisarão ser feitas. Exemplificando, Samuel, a gente, assim como você, eu e muitos aqui, estão trabalhando de casa e provavelmente não voltarão mais para uma atividade presencial, mas isso também traz alguns custos, né? Custo de internet, energia, que você paga também. Então, eu acho que as empresas vão começar a perceber que é mais barato pagar, por exemplo, um adicional de energia para aquele empregado do que propriamente voltar a ter escritório. Eu estava lendo na Folha de São Paulo ontem que, por conta de tudo isso, 1 a cada 5 escritórios em São Paulo estão vazios e não devem voltar a ser ocupados. Isso tem um impacto no mercado imobiliário e etc. Então, nesse sentido, eu acho realmente que algumas coisas serão irreversíveis, mas não vejo também uma restrição sanitária por 10 anos, não. Eu espero, né? Queridos, gostaram da aula? Tá legal? Tá cômodo o ritmo? Tá dando para pegar tudo? Foi tranquilo? Excelente, né? Professor, Oi, Juliana. eu fiquei com uma dúvida só em relação ao parágrafo 2º. Então, certo. Não fala só da cobrança indevida. Ele, assim como o parágrafo 1º também fala da cobrança devida, que é de forma... O parágrafo 2º, quando ele fala recebeu indevidamente, ele quer nos passar as duas ideias do parágrafo 1º. Eu recebi indevidamente porque eu nem deveria ter cobrado, eu recebi indevidamente porque a forma de cobrar que eu usei foi errada. Porque o que a gente tem no parágrafo 1º, Juliana? Eu recebi algo que eu não deveria ter recebido, porque você não devia aquele tributo, ou até você devia aquele tributo, mas o meio que eu usei foi vexatório. O parágrafo 2º, quando ele usa a expressão recebeu indevidamente, ele quer atingir essas duas figuras, tanto uma quanto a outra. O parágrafo 2º é uma qualificadora do parágrafo 1º, não é isso, professor? Oi? O parágrafo 2º é como se fosse uma qualificadora do parágrafo 1º. É uma qualificadora, porque ele modifica os limites de pena. A pena máxima, que era 8, passa a ser uma pena de 12 anos. Ok. Beleza? Entendi, professor. Obrigada. Queridos, na próxima quinta-feira, nós vamos concluir os crimes contra a administração praticados por funcionário. Nós vamos ver do 320 ao 326. Desculpa, na próxima quinta-feira não. Próxima quinta-feira a gente vai falar de 318 e 319. E na terça-feira da semana que vem a gente vai concluir os crimes contra a administração praticados por funcionário do 320 ao 326. Então, na próxima aula, né, dia 18, a gente vai ver, né, o 318 e o 319, e eu vou voltar àqueles parágrafos do 317 que a gente não viu, e depois a gente vai na outra aula, terça-feira da semana que vem, aí sim, ver do 320 ao 326. Com isso, a gente conclui os crimes contra a administração praticados por funcionário. Tá bom? Até quinta-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, quinta-feira a gente continua. Tá bom? Um beijo grande e fiquem bem.